Fala, meus amigos vestibulantes, beleza? Eu sou o Igor Pova. Eu sou Cristina Durante. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cris Responde, o programa semanal em que a Cris responde as principais dúvidas dos vestibulantes de medicina e assim ajuda eles a estarem mais preparados emocionalmente para o vestibular. E o tema do episódio de hoje é como lidar com a pressão dos pais. E aí, gostou do tema, vida? Não posso chamar de vida, né? Por que não? Posso? Claro que pode, a gente tem que ser mais tem que ser mais descontraído, mais leve. Não vamos mais fazer na formatada, vamos ser mais tranquilos. E para começar o episódio de hoje, eu queria que você respondesse, Cris. O que é essa pressão dos pais e como que ela normalmente acontece com os vestibulandos? O episódio de hoje é um episódio muito importante, tanto para os vestibulandos quanto para os pais, né? Essa pressão, ela pode vir demonstrada de várias maneiras, né? Porque a pressão dos pais pode vir da questão do medo de que o filho não crie uma disciplina e não se organize e acabe deixando, se desmotivando ou não fazendo o que tem que fazer para o vestibular. Essa cobrança pode vir da questão de medo que ele fique muitos anos no cursinho ou a pressão do restante da família. Então, eu já vi N histórias que eu vou falar hoje sobre essa questão dos pais, né? E às vezes também vem da pressão dos pais quererem o melhor para o filho, no sentido que, se eu pôr pressão, se eu exigir que ele faça, assim ele vai começar a se movimentar de uma maneira mais responsável e com isso vai ter a sua aprovação mais rápido. O que muitas vezes não é verdade, Na grande maioria das vezes. Acaba atrapalhando. Sim. Você comentou aí, às vezes você falou pressão, às vezes você falou cobrança. Existe diferença entre pressão e cobrança? Existe uma diferença, sim. Quando você sai do terceirão, os pais começam com uma cobrança. Agora você está sozinho, você tem que estudar, foi isso mesmo que você escolheu, então vamos lá, vamos trabalhar. E a questão da pressão, ela vem um pouco depois, quando você já está 1, 2 anos, 3 anos no cursinho, que o pai fala, como é que é? Mais um ano, você de novo não conseguiu? O que está faltando? Tem que estudar mais? E aí vem aquela enxurrada de, agora segue da noite, por que você não está estudando? O final de semana você tem que estudar, você não pode sair com seus amigos, você tem que estudar. Então fica essa cobrança, essa pressão vem muito com os anos, né? Ao longo dos anos de que não tem a sorte de passar no primeiro ano. Então a cobrança é mais para quem está começando e a pressão vem à medida que a pessoa fica muitos anos e não consegue aprovação. Exatamente. Perfeito. Agora vamos falar sobre se isso é comum ou não. É grande o número de pessoas, porque às vezes o vestibulando, ele tem a perspectiva só dele, né, da realidade dele. Então ele acha que o meu pai ou minha mãe é o pior do mundo, porque eles me põem uma pressão violenta e acha que isso é só a realidade dele. Mas queria que você respondesse, é comum esse tipo de comportamento dos pais? É muito comum. É muito comum, porque o pai está pagando o cursinho, ou ele já sabe que, às vezes, o que acontece, algumas das vezes, é o pai que quer que o filho faça medicina, não é o filho que quer fazer medicina. Então, a cobrança vem muito maior, é a questão de querer que ele passe de uma vez. Então, se você fizer uma pesquisa no cursinho, você vai encontrar poucos pais que não têm uma certa pressão elevada ou acima do normal, porque um pouco de pressão tem que ter, né? Porque eles estão saindo da adolescência, ainda não conseguem ter responsabilidade muitas vezes, mas pela própria de falta de noção, né? Ainda tudo na vida ainda está no começo, está se experimentando em muitas coisas. Os hormônios estão lá nas alturas. E vem a questão da insegurança de si, então o pai tem que estar ali realmente próximo desse vestibulando, para saber o que ele está fazendo, como ele está fazendo, com quem ele está andando. Perfeito. Então tem essa questão de várias histórias de pais diferentes que cobram de maneira diferente, mas todo pai ou mãe cobra, sim.
Nesse contexto de vestibulando, de lidar com pressão dos pais, eu consigo imaginar 3 situações diferentes. Uma, o vestibulando que não estuda, e aí por isso o pai cobra ou está sempre em cima ali pressionando para que ele estude mais. Outra situação é o vestibulando que estuda, mas não dá a entender, a família não consegue perceber que ele está ali estudando. Principalmente acontece muito com quem estuda em casa. E a outra cenário é o vestibulando que estuda, a família vê que ele estuda, porque ele está no cursinho todo dia, ou ele está sempre debruçado nos livros, deixa de sair, deixa de sair com os amigos, enfim, está sempre passando várias horas ali estudando, a família tem noção disso, mas mesmo assim faz a pressão. Queria que você comentasse a respeito desses 3 cenários, o que você diz a respeito de cada um deles. Nesse primeiro cenário que você deu, de o pai tem que fazer a pressão mesmo porque o filho não estuda, você tem que pensar em algumas situações que fazem esse vestibulando não estudar. Primeiro, às vezes o que eu percebo é que ele tem problema de aprendizagem. Porque ele vem de um segundo grau onde não foi exigido muito, onde ele conseguia passar. E quando ele vem para o vestibular, quando ele vem para o cursinho, ele se depara com uma outra realidade completamente diferente. Que por mais que, por exemplo, quem faz um extensivo tá lá, começa a aprender desde o beabá, lá no comecinho, mas mesmo assim ele não tinha uma rotina de conhecimento. Então ele precisa passar por um amadurecimento desse saber. E aí os pais acham muitas vezes que é só chegar no cursinho que ele já vai aprender e a coisa vai acontecer. E muitas vezes ele está com um conflito muito grande interno que ele não está conseguindo. E o que às vezes acontece? Nós somos sempre, o nosso cérebro habituado a fazer aquilo que ele é mais confortável, aquilo que ele conhece. Então, toda vez que eu tenho que ultrapassar o meu limite e fazer alguma coisa do qual eu não sou confortável, ele começa a recuar querendo te trazer pela rotina da qual você já está acostumado. Vim para a zona de conforto, exatamente. Né? Então, diante disso, ele tenta uma vez, aquela questão de matemática, tá muito desafiador. Tenta a segunda, mais uma vez eu não consegui. Na terceira ele começa a desistir. A protelada e... Tudo é mais atrativo do que estudar, né? Ver uma televisão, o celular está muito ali na mão, então ele vai encontrar, vai encontrar algumas questões que supram aquela dificuldade que ele está tendo. Então, uma das coisas que eu falo muito com os pais que acham que tem que dar pressão mesmo porque ele não estuda, é conversar com esse filho. O que está acontecendo? Qual é o motivo do qual você não está estudando? Realmente é esse curso que você quer? Eu acho que muitos vestibulantes daquele cenário que você falou, que não querem fazer medicina, que é os pais que querem que ele faça, se encaixam aí nesse contexto de não estudar. Porque ele não enxerga propósito naquilo, não é aquilo que ele tem de missão de vida ou de interesse em fazer, né? Ou às vezes quer, mas se vê tão distante dessa vaga, principalmente quem quer federal, que se perde no meio do caminho. Se sabota, né? Exatamente, porque começa a olhar que uma realidade, meu Deus, eu tenho que estudar tudo isso, eu não vou dar conta, eu não consigo aprender. E aí se compara com os outros do cursinho, e aí, não, mas eles estão muito mais na frente, são muito mais inteligentes que eu. E ainda não passaram, imagina eu, que não sei. Então, e aí chega em casa, aí o pai começa a controlar. Por que você não está estudando? Né? O que você não está fazendo? Porque essa questão que muitas pessoas dizem, eu só trabalho sob pressão, a pressão maior tem que ser a sua. E vem daquilo que você falou da questão do propósito, né? Quando você tem um propósito, você vai fazer o que tem que ser feito. E parar com esse romantismo que vai estudar e logo você vai passar no primeiro vestibular. Se você está tentando uma federal, você tem que saber que é um processo e que você precisa de um certo amadurecimento para poder passar nessa prova. Então, você tem que se avaliar e sentir que você está no caminho, fazer o que tem que fazer, criar estratégias e ir. E muitas vezes isso não acontece, né? Daí vira uma bola de neve, o pai cobrando, aí o filho começa a se cobrar também, daí ele se acha inferior e a coisa só desanda. Só desce ladeira abaixo.
Perfeito. Então vamos aí para o segundo cenário, que é o vestibulando que estuda, mas os pais acham que ele não estuda. Como é que o vestibulando pode fazer para demonstrar que ele estuda? É porque muitas vezes os pais estão fora, né, trabalhando, e quem estuda em casa, está sozinho em casa. E aí o pai fica pensando, será que ele realmente está estudando? Será que quando eu saio ele não pega e liga ali o videogame e fica jogando a tarde inteira, quando eu tô chegando ele volta pros livros? Exatamente. Será que ele está ou nas redes sociais? Então, uma das formas para que os pais não façam esse tipo de cobrança é você demonstrar o seu conhecimento, né? Através das práticas de prova, o quanto você evoluiu, né? Mostrar o número de acertos que você fez, é você interagir a família nesse teu estudo, mostrar o seu cronograma de quantas matérias você colocou ali que você vai colocar enquanto meta, o quanto você conseguiu cumprir. Porque nenhum pai, eu nunca vi nenhum pai reclamar pelo processo de aprendizagem do filho, porque vê que o filho está evoluindo. Eu vejo os pais cobrarem porque ele vê que o filho não está dando aquilo que ele poderia. Não está tendo resultado, não está tendo progresso. Só que também tem um outro erro aí no meio do caminho, que é o pai avaliar o filho pelo seu processo. De que se ele tivesse no lugar do filho, mas com a idade que ele estaria estudando de uma certa forma, né? Estudando muito mais, se dedicando, focado, e sem se colocar no lugar do filho com a idade que esse adolescente tem. Falta de empatia dos pais, né? Exatamente, essa falta, porque eu atendi, até o ano passado, eu atendi um casal no meu consultório, e que foi bem essa questão. Uma das coisas que eu perguntei, tá, mas como é que era seu filho? No terceiro, no segundo, como é que ele era? Ele era um aluno que só tirava 10? Era um aluno que tinha bastante facilidade para estudar, aprender exatas? Como é que ele era? Não, mas agora ele tem que estudar. Agora ele assumiu que quer medicina, então tem que estudar 24 horas. Eu falei, mas não adianta. É alguém que nunca gostou de comer e agora tem que comer, você empurra comida o dia inteiro, a pessoa vai sufocar e não vai chegar. Não, agora ela nunca fez exercício, agora ela tem que fazer porque o médico mandou. Então, 24 horas. Vai começar a malhar. Tudo em excesso faz muito mal, né? E aí, de novo, vem uma cobrança. Então, se o pai acha que não está estudando, é porque você não está demonstrando quanto você está se dedicando. Sim. É porque ele vai ver nas evidências de que você está se esforçando, né? E por último, Cris, é aquele cenário em que a pessoa estuda, os pais têm noção de que a pessoa está estudando, né? Ela demonstra isso, mas ainda assim a pressão continua. Porque também tem uma outra coisa, falta muita comunicação em casa, né? Dos pais sentarem, ouvirem aquilo que... Porque quando alguém decide fazer medicina em casa, uns pais dizem, não, é um curso muito, muito difícil, eu acho que não é para você, tenta outra coisa. Outros pais dizem, nossa, que ótimo, porque já se imaginam lá dizendo, o que seu filho faz? Meu filho faz medicina. Não, se dedica... Né? Estuda, realmente é isso, pelo orgulho de ver o filho fazendo medicina. Então, quanto mais existe essa comunicação mais estreita entre pai e filho, e um saber ouvir o outro, mais fácil vai ser de não ter esse tipo de situação. Né? De estudar, e do pai achar que não está estudando, ou achar que está estudando em excesso. Porque precisa haver em casa um equilíbrio entre a família, entre o vestibulando, entre o estudo, entre o processo. Essa questão de incluir a família no projeto de fazer medicina é fundamental. Excelente. Até porque é importante esse pai avaliar como está esse filho. Porque a gente não pode esquecer que existem muitas doenças aí sendo agravadas nesse processo de vestibular. Porque começa a se avaliar e se achar que não é bom o suficiente, se comparar com o outro, aí começa a abalar a autoestima. Crise de ansiedade, depressão. Exatamente, crise de pânico. Então, quanto mais o pai avaliar estar próximo desse filho, porque se ele não estiver próximo desse filho, alguém que não deveria estar vai estar.
Perfeito. E aí o problema é maior ainda, porque você vai encontrar, vai querer encontrar uma válvula de escape, né? Alguém que ouça aquilo que você está dizendo, que perceba aquele momento. E aí o perigo aumenta muito mais, né? Excelente. Cris, você lembra de algum caso que você atendeu em que os pais dos vestibulantes pressionavam ele muito? Algum caso que você queira compartilhar, que te chamou a atenção por algum motivo? Eu tinha uma menina que eu atendi de que o irmão já estava fazendo medicina. E aí, só que o irmão sempre teve mais facilidade no segundo grau, né? Era mais tranquilo para ele. E quando o irmão quando ele fez medicina, estava desafiador o número de candidato vaga, mas não estava tanto quanto o irmão fez. A concorrência era menor, exatamente. no caso do irmão. Exatamente. Quando ele fez, estava muito menor, quando a irmã foi fazer, estava maior. Ok. E aí, como ela veio de uma base muito fraca de segundo ano, o que o pai dela pensou? Ah, mas eu tenho conhecimento, porque eu fiz economia, porque eu fiz engenharia, eu vou ajudar ela. Só que quando ele sentava para ajudar ela, a pressão era tão grande de que ela aprendesse que ele não entendia por que ela não aprendia quando ele ensinava, que só foi piorando. Ela foi se fechando e cada vez tendo mais bloqueio. E ela começou a gerar um certo pânico, que ela sabia que ia chegar em casa depois de passar o dia inteiro no cursinho e o pai ainda ia tomar a matéria. Porque para ele não aceitava que a filha não passasse como irmão. E aí, quando essa menina veio para mim, que foi até o cursinho, que pediu para eu atender ela, né? Primeiro eu tive que chamar o pai, convencer ele a parar de atender ela, de trabalhar com ela na questão das exatas e deixar ela mais livre e também fazer com que ele tivesse consciência que é um processo, que pode ser que não seja esse ano. Mas isso não significa que não vai ser nunca. Sim. E a comparação entre os dois filhos era uma coisa muito pesada, né? E aí ela se sentia totalmente inferior ao irmão. Então, às vezes, o pai quer tanto ajudar que no fim atrapalha. Aproveitando o gancho dessa história que você acabou de contar, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo lá de casa, ou enfim, do trabalho, de onde quer que você esteja nos assistindo, por que é tão importante não ter essa pressão excessiva? Quais são as consequências negativas que ela pode trazer? Se a gente pensar em questão de família, o clima da casa começa a ficar pesado, né? Também tem o contrário, né? Porque eu tinha uma outra menina de que os pais faziam tudo, não faz barulho porque ela está estudando. Não vamos sair, não vamos viajar para lugar nenhum porque ela tem que estudar. E aí eu tive que trabalhar a filha, peraí, como assim? A vida das pessoas continua, né? O mundo não para porque você é vestibulando, não, até porque não pode parar. Então, assim, eu percebo que eu volto a reforçar a falta de comunicação entre a família, dá margem para muita distorção da realidade que não precisaria ter. E aí é um do lado pensando que o outro não está estudando, é o outro do outro lado achando que não está sendo valorizado pelo esforço que está tendo, e aí a coisa só desce ladeira abaixo. Comunicação é a chave. Comunicação é chegar e falar, mas assim de peito aberto, me conta o que você está acontecendo, a gente está junto, independente do que for acontecer, se é isso mesmo que você decidiu, é isso que você quer, então vamos fazer o possível para que seja, né? Mas aí, às vezes, vem a revolta dos pais, mas eu tô pagando cursinho, tô pagando a aula presencial, a aula isolada, tô pagando curso de redação e mesmo assim não acontece. E aí o filho também fica, poxa, eu já me cobro tanto e mais os meus pais me cobrando, já não sei mais nem o que chegar e dizer em casa, porque praticamente faz uma prova oral quando eu chego. Então, se você os pais descerem um pouquinho, né? Não é se achar, não, deixa rolar. Não, é importante você estar vigiando o que está acontecendo. Mas você dá liberdade para esse vestibulante se sentir seguro em casa. E também tem outra coisa, essa geração, está vindo uma geração muito autoprotegida, né?
dos pais que são muito protetores. Eu lembro de uma mãe dizendo para mim uma vez, ai, se a gente pudesse fazer essa prova por eles. E aí eu falei para ela, mas você quer que seu filho entre pela janela ou pela porta na faculdade? É um momento de crescimento, e crescer dói, a mudança dói, mas é uma mudança que é uma dor que é para fazer com que você se torne um ser melhor, né? Evolua, né? Um ser evoluído, até porque nós estamos falando de medicina, que é a área da saúde, que você vai ter que aprender a trabalhar com as pessoas. Eu até recebi no Insta, essa semana, uma mensagem de uma menina dizendo, ai, por que o adolescente tem que passar por esse sofrimento todo, né? Por que é tão difícil? Eu falei para ela, não é questão de ser difícil, é a perspectiva do teu olhar sobre aquilo que está acontecendo. Você não precisa ter esse olhar. Não precisa ser sofrido. Não precisa ser sofrido. Primeiro, você tem que ter consciência. Eu quero medicina. Medicina, se eu quero para uma federal, a concorrência, aluno vaga, ela é enorme. Não tem como a gente negar, não tem como a gente iludir. Não dá para romantizar esse momento. Sim, até mesmo pelo valor agregado, né? Se você passa numa federal, é mais de 500 mil economizado em prestações de mensalidade de faculdade. Então... Sim, e se você passa por uma particular, é todo esse investimento que vão ter em cima de você alguém que vai pagar, né? Então, diante disso, você tem que pensar, não, vou ter que aprender e que estratégias eu vou tomar, como é que eu vou cuidar do meu emocional. Porque isso é igual um atleta que vai para uma seleção, para uma prova, né? Não dá para chegar para treinar, tipo assim, eu finjo que eu treino, chego lá e faço a prova. Não. E até porque é a primeira vez que a vida fala para esse vestibulando. Eu não sei quem é teu pai, eu não sei quem é sua mãe, eu não sei de que família você vem, eu não sei como é que foi a sua história até aqui. Eu só sei de uma coisa. Ou você estudou e vai saber fazer a prova e vai passar, ou você não sabe, sinto muito, você não vai passar, mas eu não vou te passar. É assim que funciona. Claro que a gente vê muitas vezes que o nosso sistema de avaliação, ele não avalia exatamente quem sabe. Ele que avalia quem sabe fazer a prova. Exatamente. Mas é também uma estratégia, saber fazer a prova. Às vezes ele não avalia quem vai ser o melhor profissional, e sim quem sabe mais o conteúdo. Sim. Esse excesso de pressão, que é o que a gente está conversando hoje, ele não é prejudicial somente na área dos vestibulandos, né? Você consegue pontuar uma outra área da vida que é prejudicada pelo excesso de pressão? Mas na vida que a gente vive hoje, né, nessa nova década que a gente está, todos nós somos pressionados, muito pressionados, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, porque você é pressionado, por mais que você não queira se contaminar, mas você é pressionado nas redes sociais para ter aquele corpo perfeito, para você ter aquela vida feliz, né, de capa de margarina, para você ter a inteligência ultra mega maior do que aquelas pessoas que sabem ler tudo, porque todo mundo lê muitos livros na mídia social. E né, viajar para os melhores destinos, comer os melhores pratos. Exatamente, você saber sobre inglês, saber sobre se comunicar, saber sobre maquiagem, saber, sei lá, né? Então a pressão sempre vai haver. E na vida profissional, na vida pessoal, e aí você acaba se o tempo inteiro pressionando, né? Porque é uma realidade muito distorcida. E aí você tem a pressão de como você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, o quanto você vai ganhar e como é que vai ser. Não pode ganhar pouco, porque todo mundo que é feliz tem que ganhar mais. Né? Porque a felicidade está na questão... Atrelada ao dinheiro, ao ter, né? Exatamente, os valores estão muito distorcidos, né? E aí a pressão nunca para. E aí quando um adolescente se vê no meio desse emaranhado de pressão, de que alguém que está com uma simples camiseta de um cursinho, que vai fazer a prova no mesmo lugar que eu me sinto pressionado, aonde eu consigo elevar aquilo que eu sei e o meu eu interior, né? O quanto eu consigo avaliar, o quanto eu tenho força, o quanto as minhas habilidades,
toda essa questão e deixo me envolver nessa pressão que os outros colocam e eu coloco de mim mesma, né? É muito legal você trazer essa questão da pressão sobre si mesmo e o pessoal que está aí em casa nos acompanhando. Se vocês querem ver um programa sobre como lidar com a pressão de si mesmo, comenta aqui com a hashtag pressão minha, que se tiver 10 comentários a gente dá um jeito de produzir um conteúdo sobre isso, beleza? Então, Cris, agora seguindo adiante, você se lembra de alguma história em que o excesso de pressão, seja interna ou seja dos outros, foi prejudicial para você mesmo, na sua vida? Quando eu resolvi trabalhar só com vestibulando, a minha ideia era de que na verdade não era a minha ideia, eu assumi que a responsabilidade desse vestibulando ter a sua aprovação era minha. Então, todo vestibulando que vinha, independente da situação, em que momento da sua reprovação ele estava, eu assumia aquela responsabilidade. Então, toda vez que tinha um vestibular, eu passava mal. Eu ficava 10 dias antes do vestibular, assim, eu ficava naquela segurança. E agora, meu Deus, eles vão passar, não vão passar? Ai, se eles não passar, o que eu fiz de errado? Até que um dia, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que mesmo os que não passavam, eles me agradeciam muito o trabalho que eu tinha feito. Pela transformação causada. Pela transformação. E outra coisa também que eu comecei a perceber, peraí, mas isso é um relacionamento, como é que eu vou assumir total responsabilidade sobre isso? Ele também tem 50% da responsabilidade dele fazer as atividades que eu passo, dele ir pro cursinho, dele estudar, dele se empenhar, porque é o nome dele que vai estar na lista, não é o meu? Então, eu comecei a entender, depois de muito tempo, me pressionando muito em relação a isso, de que eu não tinha por que me responsabilizar, não tinha por que eu me pressionar do jeito que eu estava me pressionando. E quanto menos eu fazia isso, mais eu conseguia abrir espaço para criar novas estratégias de fazer esse vestibulando passar. Então, eu parei de ir nos dias da prova, porque eu ia lá no dia da prova, na faculdade, tinha vestibulando que eu levava até a porta para fazer. Era uma mãe mesmo. Exatamente, assim. Não porque eu não tinha mais amor por eles, né? Mas é porque eu também queria que eles sentissem esse amadurecimento. Essa autonomia, né? Exatamente, que eles precisavam andar, voar sozinhos, né? Que eu tinha feito a minha parte, estaria sempre ali por eles, para eles, para eles que eu estudava tanto, mas a partir do momento que eles sentiu esse gosto, ficava mais forte até o que eles iam fazer. E aí eu parei de me cobrar. Excelente, muito bom o seu exemplo. Agora, mais para a parte prática, né? O tema do vídeo de hoje é como lidar com a pressão dos pais. Qual o melhor momento para se ter uma conversa sobre se sentir pressionado? Como é que o vestibulando faz isso na prática? Ele faz uma reunião de família? Como é que você indica para... Eu sempre falo, quando chega um vestibulando para eu atender, eu sempre falo para ele, agora, primeiro momento, você vai chegar em casa, primeiro nós vamos avaliar quais são os pontos que tá te atrapalhando, né, na questão da família. E a partir disso, a gente vai marcar, vai te preparar para essa reunião, porque não adianta, porque dependendo da autonomia e da forma do pai e da mãe ser, às vezes eles são muito rígidos e aí o filho não consegue ter essa abertura para conversar, né? Uhum. E aí eu sempre falo, vamos escolher qual dos dois você consegue ter mais afinidade para conversar. Começa por ele. O que você acha que você poderia falar? O que está te incomodando hoje em relação à forma deles serem? O que você acredita também que seja culpa sua, que está passando essa imagem da qual eles estão tendo, né? Uhum. E aí a gente começa a trabalhar essas questões e aí a gente prepara esse vestibulando e aí ele vai para casa e consegue conversar e as coisas começam a fluir também, né? Mas para quem não é meu ainda, não é vestibulando, que ainda não fez vestibular pela última vez, que não faz parte do programa, eu sugiro que comece a avaliar, né?
Por quem eu posso começar? Por quem eu posso contar os meus medos, as minhas dores, as minhas inseguranças? O que passou na minha cabeça na hora da prova? O que acontece no meu estudo que às vezes eu estou desmotivado, ou às vezes eu estou cansado, às vezes eu acho que não é o caminho. Escolha alguém da família, às vezes o irmão mais velho vai conseguir te dar essa força para chegar para os pais, às vezes o padrinho, alguém mais próximo, né, que você tenha mais afinidade, também vai chegar e poder te dar essa força para conversar com os pais. Excelente. Ou a mãe ou o pai, quem eu consigo ter mais, que eu tenho mais convívio, que eu consigo me comunicar melhor, qual dos dois eu posso conversar. E aí a partir dessa conversa, tenha uma conversa franca. Coloca as cartas na mesa, né? Expõe todas as suas dificuldades. O que essa pressão está te trazendo? Está te levando mais próximo ou está te levando mais longe da sua aprovação? E aí juntos, através dessa comunicação, encontrar aí um meio termo de como resolver, né? Muito bom. E também eu acredito que não precisa ser uma conversa definitiva. Você falou uma vez, ainda viu que precisa alguma coisa ser ajustada, Sim. conversa novamente, né? Exatamente. Nada precisa ser 8 ou 80. E tem que estar todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco, né? Ele vai passar em medicina e depois tem toda uma caminhada enquanto estiver fazendo medicina, que vai porque as pessoas têm a ilusão de que o vestibular é um monstro. A partir do momento que eu entro na faculdade, tudo se resolve. É outro mundo cor-de-rosa. E não, aí que a coisa é pior. Porque você vai se defrontar com realidades que são muito diferentes. Não é só festa que tem, não. Os desafios aumentam também. Só aumenta, a sua responsabilidade aumenta. E depois vem a residência, que aumenta mais ainda. Então, a comunicação é uma coisa fundamental nesse momento, né? E procure ajuda na questão do seu emocional quando você não se sentir seguro. É importante, as pessoas não buscam muito, acham que psicólogo é coisa de doido ainda, tem gente que tem essa mentalidade, às vezes os pais dizem, não, o negócio é estudar. Eu vi muitos alunos, às vezes, vestibulantes que queriam começar o tratamento e o pai diz, não, estuda mais esse semestre, se não der, você vai. E aí a gente trabalha mais, começa a trabalhar com a doença no próximo semestre. E antes a gente poderia estar trabalhando com a prevenção. Que é muito mais eficaz. Né? E aí a coisa é muito mais desafiadora, aí a questão da autoestima, de achar que não é bom o suficiente, de achar que o outro sempre é melhor. Começa a criar os pensamentos negativos, começa a reforçar as crenças limitantes. E aí a coisa é muito mais desafiadora, né? Beleza. Cris, agora que você explicou como fazer, eu queria que você desse uma detalhada do que não fazer. Como que você acha que as pessoas, nesse tipo de conversa, elas erram? Uma coisa que eu imaginei que possa não funcionar ou não ser a melhor alternativa é, por exemplo, comunicar de forma agressiva aquilo que você sente. Tipo assim, seus pais te pressionam, em vez de você falar, eu me sinto pressionado e isso não tá me ajudando, você fala de uma maneira mais agressiva. Pô, para de me encher o saco, né? Isso não tá me... E aí eu acho que a comunicação não acontece. Então eu queria que você explicasse um pouco mais do que não fazer. É porque assim, ó, numa comunicação, você tem que cuidar para você não ser reativo, né? Ou você tá na defensiva. Você vai falar com alguém já imaginando que aquela conversa vai ser negativa e que você tem que ficar ali na defensiva porque em algum momento alguém vai te derrubar. Então você fica na vigília o tempo inteiro e qualquer palavra que o outro fala, você já fica imaginando que resposta você vai dar. Uma conversa dessa, você tem que ir com o coração aberto. Então só vá conversar com eles quando você se sentir pronto. E não culpe ninguém, porque na grande maioria das vezes ninguém é culpado. Eu não aprendo porque você não me dá espaço, eu não aprendo porque você me pressiona. Eu não terceirize a sua responsabilidade. Né? Acho que a gente também precisa, nesse momento, ter a humildade de saber, não, e também ouvir, né? Não, acredito que vocês tenham razão, eu também tenho a minha parcela de culpa, eu também não fiz tudo que eu podia fazer.
E eu sei que eu sei o quanto eu posso melhorar com a ajuda de vocês, mas eu também queria contar com a participação de vocês nisso, nisso e nisso. Isso poderia me ajudar muito. Vamos conversar mais vezes. Mas nessa geração é muito desafiadora porque às vezes os filhos já se acham no mesmo nível que os pais. Né? Porque os pais são mais jovens, mais mente aberta e tal. Ah, meu filho tem liberdade para fazer tudo e para falar tudo. E aí, numa hora como essa, se perde um pouco a comunicação. Não fica claro o papel de cada um. Exatamente, porque tá muito distorcido, né? Aquilo que a comunicação, não só, porque quando falta a comunicação na questão do vestibular, antes disso já faltava a comunicação de pai e filho. Em várias outras áreas da vida. Exatamente. Então não é a falta, depois que eu comecei o vestibular eu não consegui mais me entender com os meus pais. Não, isso já vinha antes. E também falta a questão um pouco de lembrar do amor, do carinho, do respeito, do porquê, do pra que tá ali, de que é a família, que é a base. Muito bom, Cris. Agora, para encerrar a última pergunta, o que você acha que passa na cabeça dos pais que fazem esse tipo de pressão? Você acha que tem boas intenções? Sempre na cabeça de um pai, o que ele está fazendo é pro melhor pro filho, mesmo que seja ruim. Então, nunca, eu não tô... Eu pelo menos, nesses quase... Acho que vai fazer 18 anos que eu me formei. Hoje eu me peguei pensando, não sei se é 18, 19. Mas, assim, eu nunca vi um pai que eu atendi que fez algo para prejudicar o filho. Ah, não, eu vou fazer isso para sacanear ele. Para ficar mais difícil. Não, ele sempre faz, mesmo sendo ruim, mas com uma boa intenção. Eu tenho um pai que o filho tem muita habilidade para a parte artística. Ele é muito bom de ouvir, ele é muito bom músico, ele é bom de ouvido, ele consegue pegar as melodias, como tocar. E o pai falou, não, eu não vou deixar o meu filho trabalhar com isso, isso não dá dinheiro, isso não dá sustento. Ele vai fazer medicina. Mas aí, como é que você faz? Né? Você tem que mostrar para o pai que a coisa não funciona. Hoje, nenhuma profissão te dá estabilidade de nada. Vai muito da questão de como você vai ser como profissional, qual vai ser a sua postura. O currículo não basta, não. O diploma. E hoje a gente sabe que tem profissões que nem existiam há 5 anos atrás e as pessoas estão aí ganhando muito dinheiro porque se encontraram e têm habilidades. Não? Então é nesse sentido que os pais têm que avaliar a estrutura de pensamento que eles estão tendo diante das novas possibilidades do mundo. E saber que medicina não é estabilidade para ninguém. Eu vejo hoje, se a gente trazer um pouco para a área da saúde, quantos médicos cometem um suicídio nos primeiros 5 anos de formados? Por se sentirem frustrados com aquilo que projetaram lá. Exatamente, assim, pela pressão de plantão, pela pressão de tipo de paciente que tem hoje, porque hoje os pacientes não têm mais, muitos lugares não se estende mais um tapete vermelho para o médico passar. Eu achava engraçado quando eu atendia os médicos para residência, que quem comandava eles era a enfermeira-chefe. Né? Se distorceu, não, nada contra com a enfermeira-chefe, né? Mas assim, era dentro de uma hierarquia normal que todo mundo se pensava, era o médico e depois o enfermeiro. Não, eles tinham que se submeter àquilo que a enfermeira falava. Então, assim, quanto mais os anos vão passando, mais a medicina hoje, um paciente não aceita tudo que o médico diz, porque hoje tem muita informação na internet, as pessoas leem sobre muitas coisas. Então, não é, você tem isso, tem pessoa que não aceita, não, mas não é bem assim como você está falando. Está diminuindo o complexo de Deus de quem já é médico. Exatamente. Então, e também, por outro lado, é positivo porque está ficando mais quem tem o dom. Né? Quem nasceu realmente para a medicina, para ajudar o outro, para se colocar no lugar do outro, para fazer essa outra vida ter saúde, bem-estar, qualidade.
Excelente. Então, os pais têm que avaliar muito, tem que ter muita conversa quando um filho decide, eu quero fazer medicina. E sem tentar empurrar, você vai fazer medicina. Exatamente, isso é o ponto fundamental. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal. E não esqueçam, hashtag... Eu esqueci a hashtag. Pressão minha, hashtag pressão minha. Se vocês quiserem que a gente faça um episódio sobre como lidar com a pressão de si mesmo. Beleza? Um beijo a todos, obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau! Lápis na minha memória, viu?